Olá, turminha! Olha só como vocês estão vendo aí. Nossa aulinha agora é de ciência e uma revisão. Isso mesmo. A Pro já falou com vocês sobre o reino vegetal, esse reino fantástico aí, que é o reino das plantas. Que as plantas, ela está presente na maioria dos locais do nosso planeta. A gente viu também que as plantas, elas são seres vivos, porque ela nasce, cresce, reproduz-se e morre, tá? Essas são as fases aí de uma planta. E como é que nasce a planta? A maioria das plantas nasce das sementes. Agora, a semente, ela fica dentro dos frutos, ok? E a semente, para germinar, ela deve ser plantada em uma terra boa e ser regada, tá? E a semente, ela não se movimentam sozinha, não. O vento, a água das chuvas e alguns animais, como por exemplo o passarinho, levam a semente de um lugar para o outro. Ela também pode cair da planta em lugares próximos. É com a ação desses elementos aí, do vento, água da chuva e dos animais, que as sementes elas se espalham. E isso também a gente viu que além da planta ser um ser vivo, né? Aí olha como vocês podem observar a fase dela, ela também nasce de outra forma, como é? Pelas mudas. Pelas mudas é como tiram uma muda de uma planta para poder colocar em outra. Aí nasce outra plantinha. Como por exemplo, aí, se você plantar essa muda de roseira, tirar um ramo de roseira, logo vai nascer outra roseira, né? Outra rosa aí. E do que as plantas precisam? As plantas ela precisa para nascer forte, viva, né? Ela crescer, ela precisa de água, de luz solar, ar e terra. E isso. E a gente viu também o quê? As partes de uma planta. Lembra que são 5 partes. Tem o quê? A raiz, o caule, as folhas, as flores e os frutos, tá? Lembrando, a maioria das plantas possui 5 partes. Assim como o nosso corpo, a planta também ela tem partes. E cada parte dessa tem sua função, tem um trabalho a fazer aí, tá? Essas 5 partes, ela completa essa plantinha, ok? A gente vai ver aqui, né? Mais uma relembrada aí. A raiz, qual o trabalho da raiz? Ela sustenta a planta na terra e retira dela água, sais minerais para produzir seu alimento. O caule sustenta os galhos que seguram as folhas, as flores e os frutos e leva também a água e os seus sais minerais para toda a planta. E as folhas? As folhas são responsáveis pela respiração e também absorvem a luz do sol, que serve de energia para que a planta possa produzir seu alimento. As flores são responsáveis pela reprodução de muitas plantas. Muitas flores se transformam em frutos, como a flor, né, das laranjeiras. Os frutos, ele guarda as sementes que darão origem, vai nascer outras plantinhas. E geralmente os frutos, eles se originam das flores. Tá vendo só? Então a gente viu aí tipo de planta, né? Como ela se classifica, certo? E não é a classificação das plantas, é o ambiente delas, né? O ambiente das plantas. Porque assim como as coisas nascem, tem que saber o local, né? Delas também. Pois é. Então, olha, vamos lá? Tem 3 tipos de classificação de plantas, tá? Tem as plantas que vivem na terra, que são as plantas terrestres. Isso. E tá vendo só? Vamos ver mais exemplos aí. Olha só quantas plantas aí que são, né? Que vivem na terra. São aquelas que têm a raiz fixa no solo, vive uma grande diversidade de ambiente. Encontramos dentro das árvores aí rasteiras, até aquelas de grande porte, né, de tronco, raiz, folhas e frutos. Olha só os girassóis, a roseira. Não só? Olha outro exemplo aí. Laranjas, né? Olha, tá vendo só? Todas elas
aí, todas as plantinhas terrestres, ela está bem aí firme, não é? Também tem a plantinha aquática. Planta aquática é aquela que vive na água, como por exemplo o aguapé, a vitória régia, que é essa redondinha aqui, ó, tá vendo só? Vamos ver aí melhor. Essa planta aquática, ela forma um grupo bem grande. E isso, antes era planta terrestre, agora é planta aquática. Porque ela passaram por muita adaptação para viver na água. Então, ela fica melhor na água, né? E no fundo do mar a gente vê elas também. Então, vamos ver aí. Olha só, nos rios. Olha só no fundo do mar. Linda, né? Verde. Então, ela aí gosta de água, ela necessita da água, então ela é porque ela é planta aquática, certo? Tem também a plântica aérea. Plântica aérea é aquela que ficam e vivem sobre rochas, telhados, muros e até sobre outras plantas. Observe aí como ela fica. Ela fica no alto, né? Por isso que dá a expressão que ela tá voando. Planta aérea, isso. São chamadas aí, né? De plantinha aérea, porque ela se apoia fisicamente sobre outras plantas ou objetos, como muro, telhados. Olha só. Observaram? Legal, né? E agora vamos para o nosso diário. Atividade de ciência no caderno. A prova vai postar assim que acabar a aulinha, tá? E livro de matemática na página 130. Esse livro aí de matemática, atividade 130, a prova vai revisar com você lá o assunto e vocês têm que fazer essa atividade, ok? Então até 9h50, viu? Nosso encontro está marcado.